Bom dia, queridos amigos. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, pedindo a Deus, nosso Pai, que possamos unir os nossos pensamentos em agradecimento profundo por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela bênção da vida, pela bênção de cada dia, pelo pão que nos alimenta e pela esperança que nos sustenta. E assim, com esse pensamento, é que nós gostaríamos de ler mais um item da prece do Pai Nosso. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela submeterá, quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra, como os eleitos fazem no céu. Deus, nosso Pai, Pai de grandeza, de amor, nessa vibração de luz que ilumina todo o universo, nós nos consideramos pequeninos como um grão de areia nessa imensidão, mas gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, pela luz divina que nos alcança, nos acolhe, nos aquece e nos inspira. Que quanta luz desce sobre todos nós. E nesta manhã, com os corações repletos de alegria, por reconhecer a sua grandeza em nossa vida, nós te pedimos, mais uma vez, ajude-nos, Senhor, a caminhar, a prosseguir mais alguns passos nesta reencarnação, munidos de esperança, de fé e de aspirações, para que possamos crescer, amar e servir. Que o Senhor nos abençoe, que assim seja. Queridos irmãos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós temos que entender com isso? Faça a tua vontade, que todos nós, como filhos de Deus, de um Pai amantíssimo, amoroso e bom, justo, nós necessitamos cumprir, estamos submetidos às leis de Deus, cumprir as suas leis, vivenciá-las diuturnamente, com a certeza de que com a vivência nós estaremos dando um passo a mais em direção àquilo que mais nos interessa neste milênio, que é a implantação do reino de Deus em nossos corações. E por isso, nós precisamos compreender todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado para amar o nosso próximo, para perdoar, para caminhar com Ele tantos passos quanto for necessário, para que possamos reconciliar com aqueles que divergem de nossos pensamentos, mas que a lei do amor nos trouxe novamente a caminharmos juntos. É importante que todos nós saibamos fazer a sua vontade. E para que a gente possa fazer a sua vontade, nós temos que estar atentos, muito atentos, para as leis de Deus. E as leis de Deus, elas estão em nós e não fora de nós. Elas estão em nossa consciência.
Elas são as diretrizes divinas que nos auxiliam desde o nosso planejamento reencarnatório. Não nos cabe alimentar o queixume, recordando que Jesus nos ensinou que o fardo era leve, porque o jugo é suave. Então, esse jugo é justamente a força das leis. Os decretos que ela imprime em nossa consciência para que nós possamos fazer ao outro tudo aquilo que dele gostaríamos de receber. Então é preciso saber o que viemos fazer no mundo para que a gente possa evoluir, progredir. É preciso que a gente saiba da sabedoria divina como fonte que inunda para todos nós essas energias que nos dão a esperança, que estimula a nossa fé. E é por isso que nós precisamos estarmos voltados para atender à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, quando é atendida por nós, nós nos tornamos eleitos do Senhor. E aqui no Evangelho ele dá mais um item para nós: dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Todos nós trouxemos a inteligência, o pensamento, para que possamos ampliar em busca de nossas descobertas, da sobrevivência, da busca do abrigo, da busca da palavra. Porque quando nós falamos dai o pão de cada dia, é o alimento físico, mas é também o alimento espiritual. É aquele que sustenta o corpo, mas sustenta o espírito, mostrando para nós as oportunidades valorosas que nós temos de amar, para corrigir, especialmente quando nossos olhos voltam para aqueles irmãos que estão junto conosco no mesmo lar, vencendo os mesmos percalços da caminhada. E nós vamos ver que o Evangelho nos diz: o bruto encontra a sua pastagem, o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criaste livre. Veja bem, o alimento para nós não é mais uma pastagem. O animal, ele encontra na própria natureza o seu alimento, mas nós não. O espírito não. Nós temos os recursos da inteligência que amplia o nosso querer, que amplia a nossa vontade e nos dá uma segurança quando nós compreendemos a razão como uma faculdade que vai estar ligada também à consciência e à vontade. Somos livres para escolher, mas também teremos que responder pela consequência dos nossos atos. Justamente pela liberdade, pela lei de liberdade, é que nós vamos desvencilhando do mal e chegando a alcançar o nível de discernimento, que é para nós aquele que governa a razão, aquilo que nos ensina o que é bom e o que não é. E o Evangelho nos diz: tu lhes há dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte, quer dizer, trabalhe. Trabalhe, irmão, porque você é inteligente, você tem um pensamento claro, lúcido, capaz de criar mecanismos que serão conduzidos até a inteligência para ampliar o fazer, para ampliar a força da vontade.
Tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. É o esforço do trabalho. É o dia a dia da luta para que nós possamos oferecer a todos aqueles que caminham conosco o alimento que sai da terra, que é a terra de Deus, onde tem todos os nutrientes que carecemos. Desse modo fizeste do trabalho para ele uma obrigação. Por que é uma obrigação? Porque nós temos que ter obrigação de compreender a força da lei do trabalho. E quando não compreendemos a força da lei do trabalho, como obrigação nossa trabalharmos, nós podemos cair na preguiça, na ociosidade, perdendo as grandes e as maiores oportunidades que Deus nos coloca a cada existência. A inteligência, ela vai procurar meios de prover as nossas necessidades e ao bem-estar, uns mediante o labor manual, outro pelo labor intelectual. Cada um trabalha com as suas habilidades, com aquilo que ele já conquistou, com os talentos que já possui. E sem o trabalho, ele se conserva estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Por quê? Porque ele foge dos princípios da lei divina do trabalho. O trabalho é lei, lei de progresso. O trabalho move todos os atributos do espírito e através das descobertas que conseguimos fazer é que nós vamos ampliando a força dos nossos atributos, transformando-os em uma potência divina, em energia, em força. É por isso que Jesus nos ensinou: brilhe a vossa luz. Para que eu brilhe a luz, eu preciso colocar na candeia divina da minha consciência o óleo, o azeite do esforço, do trabalho, da dedicação, para que a candeia permaneça acesa. É assim que nós iluminamos o nosso pensamento com a verdade. E a verdade é o conhecimento das leis de Deus. E nós sabemos que aquele que não busca o trabalho, ele estaciona, ele não avança, ele cai na inoperância. E isso traz para todos nós grandes dificuldades. Ajudas o homem de boa vontade, em ti confia, pelo que concerne ao necessário. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejará tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Então, nós vamos ver que a vontade também é um freio que nós temos. E é com ela que nós vamos conquistando tudo aquilo que é necessário para nós. E o que é necessário para nós? Essa é uma pergunta que cada um devemos fazer. Muitas vezes nós queremos viver na faixa dos triunfos, mas não compreendemos que muitos triunfos nos levam ao supérfluo, nos levam à vaidade. E é por isso que Jesus traz para nós: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia. Esforçar para alimentar, esforçar para esclarecer o espírito, esforçar para retirar as culpas de nossas incúrias, de nossos erros pretéritos. Trabalhar para que nós possamos criar recursos divinos que vão nos sustentar. Então, nós vamos ver que o Evangelho nos diz: no entanto, nem a esses mesmos abandona, porque és infinitamente misericordioso.
as mãos lhe estendem para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Quanta beleza, quanta grandeza Jesus declina no Pai Nosso. E muitas vezes na nossa fala decorada, nós não sentimos a expressão que o Cristo vem nos trazer. É um tratado de amor, de luz, de trabalho, de evolução, o Pai Nosso. É preciso que a gente possa entender que cada um de nós temos que nos esforçarmos muito para mudar a forma de pensar, de sentir, retirando as arestas que muitas vezes ainda persiste dentro de nós. Pois que a lei do trabalho se haja submetido o homem na terra, dá-nos coragem e força para obedecer a essa lei. Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Todos nós que estamos aqui sob o teto divino da natureza, precisamos ter coragem para o trabalho, coragem para obedecer às leis de Deus, coragem para desenvolver a prudência, a previdência e a moderação dos nossos atos, das nossas atitudes, de tudo aquilo que nos envolve. Se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentarmos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigais sem causa. Essa é a bondade de Deus, nosso Pai, que Jesus nos fala. Essa é a justiça divina que nos dá o pão de cada dia. Nós adquirimos pela força do trabalho. Aquele que é inoperante, aquele que é ocioso. E nós vamos ver que muitas vezes ele passa por necessidades materiais pela falta de coragem. Agora, se Deus nos dá inteligência, nos dá vontade, o pensamento, nós também precisamos tomar cuidado para que a gente não caia no supérfluo, porque o supérfluo vem da vaidade, vem também do orgulho. E se nós estamos sob os desígnios de Deus para experimentarmos as nossas duras provações, nós precisamos compreender as nossas dores, nossas provas, às vezes, nossas dores, nossas provas são causados por nossa falta de competência de amar. Muitas vezes, nós ainda somos infratores das leis. E é preciso, então, que a gente tenha, acima de tudo, a coragem de dar o melhor. Se formos comparar com o filho pródigo que nós acabamos de falar, o filho pródigo é aquele que sai, que gastou tudo, chegou numa posição tão difícil de comer os alforjes com os porcos, e ele volta para o pai, reconhecendo que tudo aquilo que ele recebeu foi lançado fora. Mas ele tem a humildade de reconciliar com esse pai amoroso. E o irmão que ficou na luta de todos os dias se revolta, porque mesmo no trabalho, auxiliando, ele era egoísta.
ele não soube compreender. Assim, somos nós ao voltarmos ao mundo espiritual. Como é que o Pai amoroso e bom vai nos olhar? E aqueles irmãos nossos que caminharam conosco, qual será a reação do acatamento da moral, do amor que Deus oferece a este filho? É que este filho entendeu que o caminho que ele andava não era o caminho correto. Ele aceitou submeter todos os castigos, se assim fosse necessário, mas ele viu a grandeza do Pai, que sempre nos dá uma nova oportunidade para aprender e para amar. Então, é por isso que nós vamos encerrando esse item, né? Depois passaremos para outros, mas lembrando que nós não podemos, de forma alguma, negar a ideia da justiça de Deus, porque todos nós temos que submeter à justiça divina por não termos ainda vivenciado a lei do amor e quitando o nosso pensamento com outras leis que são leis evolutivas. Agradecemos a Deus, pedimos a Jesus que nesta hora possamos nos recolher no passe e pedir a Deus, Pai amantíssimo, que nos dê força e coragem para que possamos envolver os nossos pensamentos neste instante a nós mesmos, olhando para as nossas necessidades, fazendo jus ao receber as energias amorosas dos benfeitores. Ajude-nos, Jesus, e pedimos para que possam nossas águas ser fluidificadas. E que Deus, como Pai de amor, olhe por cada um de nós, estimulando-nos a fazer o bem. Obrigado, Jesus. Que a doce paz esteja com todos nós. É importante que o grupo espírita, nesta manhã, envolva todos os nossos irmãos, dizendo-lhes: tenha bom ânimo, coragem e paz. Que assim seja.